Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E como vocês viram no título, o vídeo de hoje é sobre 5 erros e 5 acertos que eu e meu marido, cometemos quando nós nos mudamos aqui para Portugal. E, gente, eu vou contar aqui relatos das nossas experiências, do que nós vivemos aqui, de acordo com a nossa realidade. E não me julga, tá? Que eu tô de olho. Então fica até o final do vídeo para você pegar várias dicas que eu vou passar aqui nesse vídeo. E antes de tudo, eu queria pedir para você já se inscrever aqui no meu canal, que eu estou começando agora. E também já deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho, faz tudo o que tiver para fazer aqui nesse YouTube para me ajudar. E vamos começar logo com os 5 erros. Todo mundo erra, todo mundo vai... Gente, eu tava doida pra fazer essa piada, meu Deus do céu, eu não me controlo. Agora sem gracinha, sem risadinha... Vamos pro Já estou aqui com a minha pequena cola. Gente, tá de cabeça pra baixo. Primeiro erro que nós cometemos quando chegamos aqui em Portugal foi não economizar quando chegamos. Nas primeiras semanas, principalmente. Quando a gente chegou, a gente já veio organizado para uma viagem que a gente fez. A gente comprou lá no Brasil mesmo, a gente já veio sabendo que a gente iria fazer essa viagem, que foi para Paris. A gente chegou, ficou 2 dias em Paris, foi pouco, mas foi suficiente pra quebrar. Brincadeira. A gente não ficou quebrado, mas assim, depois a gente parou pra pensar que foi um gasto que a gente poderia ter gastado com outras coisas que depois fizeram mais sentido pra gente, sabe? Além da viagem pra Paris, a gente também passeou muito aqui em Portugal. Quando a gente chega, né, a gente tá naquela empolgação que é conhecer o país novo. E claro, todo mundo tem que fazer isso. Mas eu acho que assim, a gente acabou não parando pra contar com o que a gente tava gastando e só foi vivendo um dia de cada vez, né? You only live once. E a gente foi passeando, conhecendo os lugares. Olha, vou falar pra vocês que eu me arrependo? Não me arrependo, foi muito bom, inclusive saudades. Mas a gente poderia ter gastado menos, sabe? No futuro a gente parou pra pensar e falou, olha, hoje a gente tá se privando disso porque lá no passado a gente gastou com isso. Então, assim, se vocês puderem, pelo menos controlem os gastos de vocês. Não vão vivendo como se não houvesse amanhã, porque ele chega. E o segundo erro que nós cometemos foi, logo no início, procurar por quarto e não por casa/apartamento. Quando a gente decidiu se mudar pra cá, nos nossos planos, a gente já imaginava que a gente ia alugar um quarto. Porque era o que a gente mais ouvia falar, que alugar quarto sairia mais barato para economizar no começo. E depois, quando arrumasse emprego, a gente alugaria uma casa, um apartamento. Só que as coisas não foram bem assim, foram completamente diferentes. Quando a gente chegou, já estava começando a crise imobiliária, estava difícil até para achar quarto. Para achar apartamento, então, nem se fala. A gente até perdeu algumas oportunidades de alugar apartamento, porque a gente preferiu esperar, achando que as coisas fossem melhorar, fossem ficar mais baratas, porque estava tudo muito caro. Mas não foi nada disso que aconteceu. E assim, a nossa experiência como casal, morando em um quarto, morando dentro da casa de outras pessoas, foi bem ruim pra nós. Eu e meu marido, Caio, a gente já morava junto no Brasil, já tinha uns 3 anos. Então a gente já tinha ali a nossa vidinha, nossa privacidade, nosso apartamento. Não era comprado, mas enfim, a gente já morava numa casa só nossa no Brasil, sem ter que dividir com outras pessoas. Então a gente era acostumado assim. E na minha cabeça eu já imaginaria que seria bem complicado pra mim dividir casa com outras pessoas. Mas enfim, eu me sujeitei a isso porque eu estava mudando de país. Eu falei, tá, eu vou sair da minha zona de conforto, então é isso. Só que não, gente, eu poderia ter evitado esse transtorno todo. Então a dica que eu dou, se você tá vindo de casal e não quer passar por esse período que é bem complicado de morar em quarto, já vê tudo no Brasil, se possível, já fala com as pessoas, mas não fecha negócio à distância, fecha tudo aqui. Mas já vem com tudo já esquematizado, tudo certinho, pra você chegar aqui e não ter que entrar em quarto. E o terceiro erro foi não ter comprado carro enquanto eu ainda tinha dinheiro. Gente, no Brasil eu tinha o meu carro e eu vendi o meu carro pra poder vir pra cá. Só que em momento algum eu coloquei nos meus planos, nas minhas metas, comprar um carro de novo, né? Recomprar o meu carro, então outro carro. Então eu não coloquei isso nas minhas metas e eu acabei deixando isso de lado. Gastamos o nosso dinheiro e não compramos carro. E eu até pensei que tudo bem viver sem carro, tava começando uma fase nova, transporte público na Europa não é tão ruim assim, então tudo bem ficar de ônibus, de trem, enfim.
Mas, gente, eu senti muita falta do carro. Pra quem já tá acostumado com carro, sabe como é que é. Eu usava o carro até pra ir na padaria, que era na esquina, gente. Então, assim, ficar sem carro pra mim foi bem complicado. Agora eu já me acostumei. Ainda estou sem carro, infelizmente. Mas no começo foi bem difícil, eu me arrependo. O quarto erro foi: eu não trouxe quase nada de roupa de verão. Detalhe, eu cheguei aqui, era primavera, quase verão. Então, gente, eu pensei que o calor daqui não fosse tanto, sabe? Então, a maioria dos meus shorts, blusinhas, cropped, essas coisas assim mais de verão, eu acabei deixando no Brasil e trouxe muita roupa de frio, né? Porque eu pensava que o calor daqui não era como no Brasil. E, gente, o verão passado chegou a fazer 40 graus. Foi uma coisa, assim, surreal de calor. E a maioria das minhas roupas eu nem deixei no Brasil. Eu vendi, algumas eu dei. Quer dizer, a maioria eu dei. Eu vendi, foi pouquíssimas coisas que eu consegui vender. E depois eu me arrependi de não ter trazido as minhas roupas de verão. E o quinto erro também é relacionado a roupas. Gente, o que eu fiz? Eu deixei, além das minhas roupas de verão, todas as roupas quase que eu tinha no Brasil. Eu trouxe uma mala com pouquíssimas roupas, até porque a gente tava mudando de país, não dava pra trazer muita coisa. Eu tentei trazer o mínimo possível, pensando que chegando aqui eu fosse comprar tudo novo. Gente, o maior erro da pessoa que tá imigrando é achar que aqui vai ser festa e vai comprar tudo novo, porque é tudo muito barato. Mas, gente, não aconteceu assim, infelizmente. A minha realidade não foi assim, sabe? Pode até ser que algumas pessoas aqui postam que conseguiram comprar tudo novo, ótimo, parabéns. Mas isso não acontece com todo mundo. Comigo não aconteceu, infelizmente. E, assim, as minhas melhores roupas, as roupas que eu mais gostava, eu deixei no Brasil e até hoje eu tô comprando roupa. Agora chega de julgar os meus erros, vamos falar dos meus acertos, porque eu também acertei, tá, minha filha? Você tá achando que aqui é só vacilo? E o primeiro acerto foi que nós fomos atrás dos nossos documentos assim que nós chegamos na primeira semana. A gente já foi atrás de NIF, NIS, atestado de morada, abrir conta em banco, a gente não deixou nada pra depois. E que bom que a gente não deixou, porque, por exemplo, o meu NIS demorou um mês pra ficar pronto. E olha que eu fui com antecedência. Teve gente que demorou pra dar entrada no NIS e conseguiu muito depois. Então, assim, gente, a dica que eu dou é: chega e já vai atrás dos documentos, não enrola. Porque, por exemplo, conta no banco. Na semana que eu fui, ainda estavam fazendo para imigrantes sem residência. Na outra semana, tive colegas que foram e já não conseguiram abrir conta no banco. Então, assim, tudo aqui muda muito rápido. Enquanto você tem a oportunidade de fazer algo, vá, porque pode ser que amanhã tudo já mude. E o segundo... Tá cheio de mosca. E o segundo acerto foi que nós chegamos aqui na melhor época para arrumar emprego, que foi na primavera. Primavera é quando começa a ficar mais quentinha, quase verão, começam a chegar muitos turistas. E quando chegam muitos turistas, eles precisam contratar mais pessoas. Então é a melhor época para arrumar emprego. Nós não tivemos dificuldade para achar emprego. Agora no inverno já não acontece a mesma coisa. Muitas empresas mandam até embora alguns funcionários porque contrataram muito no verão e mandam embora. Então, no inverno não é a melhor época para você vir para procurar emprego. O terceiro acerto foi que nós fizemos os nossos cartões do passe de transporte público logo que nós chegamos. O cartãozinho do passe que a gente tem é o que dá para andar em toda Lisboa. Nós pagamos 40 euros e podemos andar quantas vezes a gente quiser de autocarro, que é ônibus, comboio, que é trem, metro, que é o metrô. Tradução. Até barco a gente consegue andar do bondinho. Bondinho? É bondinho que fala? Aquela coisinha que anda na rua, tipo um trem na rua. Acho que é bondinho. Enfim, a gente consegue andar em tudo isso pagando só 40 euros e isso nos economizou muito. Logo que a gente chegou, a gente já fez. Foi a melhor coisa que a gente fez aqui. O quarto acerto foi que a gente, quando chegou, andou bastante de transporte público em todos os transportes que vocês imaginarem. No comboio, metro, autocarro, todos. E aí a gente pôde conhecer todas as linhas e entender bem como funciona, porque a gente tem muitas linhas aqui. Linha vermelha, linha azul, linha verde, linha amarela. É muito transporte, Lisboa é muito grande. E a gente andou bastante nos transportes públicos turistando, né? No começo eu falei que foi ruim, mas no final foi bom, olha aí. A gente conheceu bastante a cidade desse jeito. E quando a gente começou a trabalhar, a gente não teve dificuldade e não se perdeu. Quer dizer, algumas vezes eu me perdi, mas não tanto, poderia ter sido pior. Então a gente, como andou bastante nos transportes públicos, a gente
teve mais facilidade com. E o quinto e último acerto é referente à quantidade de dinheiro que nós trouxemos quando viemos pra cá. Nós trouxemos referente a 4 meses de salários mínimos da época, salários mínimos aqui de Portugal, que isso foi calculado caso a gente não arrumasse emprego, né, pra gente poder sobreviver pelo menos uns 3 meses. O que não aconteceu. Eu demorei aí mais ou menos um mês pra arrumar emprego por conta do meu NIS, né, que era o documento que demorou pra sair. O Caio conseguiu antes de mim, porque aceitaram ele sem o NIS de começo. Então, a gente conseguiu viver tranquilamente com esse valor. Inclusive, é um valor que eu recomendo pra você que tá vindo pra cá. Pelo menos 4 salários mínimos. Gente, no mínimo, por pessoa. Se você puder trazer mais, melhor. O nosso deu tranquilamente, a gente até conseguiu viajar, passear, como eu falei pra vocês, e a gente não passou necessidade com esse valor. E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as minhas experiências possam te ajudar também. Muito obrigada por assistir o vídeo. Um beijo. Tchau!